hoje eu e meu grupo a gente vai apresentar para vocês a nossa interpretação dos 3 primeiros capítulos da obra de José Ortega, Rebelião das Massas. Bom, de início é muito importante a gente ter ideia da diferença entre massas e minorias. De forma geral, José Ortega afirma em sua obra que as massas são aquele grupo de pessoas que não se envolvem na vida pública da sociedade, seja de forma social ou política, ou seja, são indivíduos que não possuem conhecimento público, mas que ao mesmo tempo fazem parte ali de um sistema econômico, mas que não possuem interesse nele. Já as minorias, para o autor, é a parcela da sociedade que se interessa pelo cenário sociopolítico e faz questão de entendê-lo, mesmo não fazendo parte ali do legislativo, do executivo ou do judiciário. Outro aspecto muito importante ressaltado por Ortega é que massas e minorias não são uma divisão feita sobre classes sociais, mas em classes de cidadãos. É muito importante a gente entender isso, porque não pode se coincidir com uma hierarquização entre grupos superiores ou inferiores, mas isso não impede que dentro dessas classes sociais haja divisão entre massas e minorias, dentro desses grupos, não entre eles. Bom, é muito importante também que a gente entenda o que significa a rebelião das massas. No início da obra, Ortega já problematiza o advento das massas ao pleno poder social, já que, por definição, as massas não podem e nem devem dirigir a sua própria existência, muito menos seja uma sociedade. Por esse motivo, ele afirma que a Europa sofria desde a década de 30 uma crise, quando o livro foi escrito. Problema esse que possui fisionomia, consequência e nome, que no caso é a rebelião das massas. Bom, então a gente entende que naquele momento estava acontecendo uma crise, mas essa crise ela não é necessariamente política, até porque o autor ele diz que as palavras rebelião, massa e poder social não agregam apenas um significado exclusivo e primamente político, até porque a vida pública ela não é apenas política. Agora falando sobre as aglomerações, que é um conceito que o Ortega ele traz muito durante a sua obra, por qual motivo elas são tão frequentes na atualidade? Excluindo o contexto da pandemia, podemos interpretar que estávamos acostumados sim ao contexto de aglomerações, com todos os lugares cheios de pessoas e livre circulação delas. É fácil imaginar isso quando lembramos como era andar no centro da cidade, por exemplo, com hotéis, lojas e veículos sempre com lotação. Embora esse fato seja lógico e natural para nós, não podemos desconhecer que nem sempre foi assim, provando que ao longo das décadas houve mudança e inovação a qual tem justificativa. Então, por que as aglomerações não eram tão frequentes e hoje em dia são? O motivo em questão não é o número populacional absoluto, e sim que esses indivíduos não preexistiam como multidão. Grupos que antes ocupavam lugares talvez no campo, na aldeia, na vila, no bairro da cidade grande, agora aparecem sob espécie de aglomeração, apresentando uma concentração territorial. Bom, falando mais um pouquinho agora sobre esse conceito de massa determinado por Ortega, a gente tem que ela é um monstrango social. Ela é o genérico, é a qualidade comum, ou seja, as massas são formadas por pessoas que não se diferenciam das outras. E agora, sobre as minorias, elas são formadas por pessoas que têm pensamentos, objetivos, desejos diferentes. E esses desejos, esses pensamentos e esses objetivos acabam sendo distantes do grande grupo. Então é exatamente isso que vai as separar desse grande número de pessoas. Então, a gente tem que a minoria possui até um caráter individualista, né? Que elas não vão de acordo com a massa, mas elas vão de acordo entre si. Então, a gente consegue determinar que as minorias, elas podem ser, né, resumidas na conformidade, na desconformidade, pelo fato exatamente delas coincidirem em não coincidir, ou seja, elas coincidem entre si porque elas não coincidem com a grande massa. Bom, ainda segundo o autor, a gente tem que a sociedade era uma dinâmica perfeita, dividida entre 2 fatores. Um fator era a minoria, que é especialmente qualificada, e o outro fator era a maioria, não tão qualificada assim. Então, né, dessa maneira, a comunidade vivia em plena harmonia.
Existia realmente uma dinâmica social considerada pelo autor perfeita e saudável, em que as minorias, por serem qualificadas, elas interviam na vida pública e na vida política, mas já as maiorias, elas não entravam nessas questões, exatamente porque elas entendiam, segundo Ortega, a sua incapacidade. E nessa perspectiva desse não envolvimento, a gente tem que cargos especiais exigem pessoas especiais, exigem pessoas mais qualificadas. Então, as minorias, elas ocupavam esses cargos e as maiorias não. Por que a maioria não ocupava esse cargo? Porque ela entendia que para ocupar esses cargos, ela precisaria obter dotes especiais. E nessa obtenção de dotes especiais, ela deixaria de ser maioria. Bom, então a gente viu, no outro tópico, que a dinâmica social ela era perfeita. Mas, atualmente, essa dinâmica social não tá tão perfeita assim, não tá lá aquelas coisas. E por que ela deu essa diminuída? Isso veio exatamente pelo fato de que, atualmente, as massas mudaram. As massas querem ocupar o primeiro plano social, elas querem ocupar lugares que antes não podiam, elas querem gozar de prazeres que antes eram restritos a poucos, ou seja, a minoria. E o autor ele até diz que a massa, sem deixar de sê-lo, suplanta as minorias. E nessa perspectiva, a gente tem que a massa, ocupando esse poder social, ela vai atropelando tudo que é individual, tudo que é egrégio, tudo que é seleto, que é diferente, que é qualificado. E nesse sentido, quem não é como todo mundo, e vale ressaltar que esse todo mundo antes eram as massas e as minorias, mas agora esse todo mundo representa apenas a massa. Então quem não é como as massas vai correndo risco de ser eliminado. Bom, sobre o aspecto político, o autor nos diz que as inovações políticas dos últimos anos demonstraram realmente o império das massas. E ele descreve também a política antiga liberal como perfeita, e ele fala que as massas a corromperam a partir do momento que elas desejaram ocupar a vida pública e a vida política. E elas efetivamente ocuparam, corrompendo essa política liberal perfeita. E ele fala que hoje em dia rola o fenômeno da hiperdemocracia, isto é, a hegemonia das massas politicamente falando. E para ele, dentro dessa hegemonia, as massas vão atuar sem lei. Elas vão atuar seguindo aspirações materiais, seguindo desejos, seguindo gostos particulares. E conforme a gente viu anteriormente, as massas elas estavam cansadas da política. Elas não governavam, elas não entravam nesse quesito público. Então, nessa democracia liberal, quem estava atuando eram as minorias. E atualmente, outra coisa rola. Atualmente, as massas governam para si. As massas governam seguidas de desejos próprios. E ele ainda crê, no finalzinho do capítulo, ele diz que as massas entendem da sua incapacidade, que ele trata essa incapacidade como uma certa vulgaridade, e por entender dessa incapacidade, ela continua governando. Então, na sua governança, a massa acaba por impor a sua incapacidade sobre os outros politicamente. Então, sobre o segundo parágrafo, a ascensão do nível histórico, o autor diz ser um fato formidável do nosso tempo, descrito sem ocultar nenhuma brutalidade de sua aparência, e descreve ser uma absoluta novidade na história de nossa civilização, porque jamais aconteceu nada semelhante. E a história do Império Romano também é a história da subversão do Império das Massas, que absorvem e anulam as minorias dirigentes e se colocam em seu lugar.
e com isso se produz também o fenômeno da aglomeração. Por isso foi preciso construir os atuais edifícios enormes. A época das massas é a época do colossal. E sobre a sociedade humana aristocrática, o autor também crê, com energética convicção, que a sociedade humana é aristocrática sempre, por sua própria essência, até o ponto de que é sociedade na medida em que seja aristocrática, e deixe de sê-lo na medida em que se desaristocratize. José Ortega, o autor, critica o fato de a aristocracia social não se parecer nada a esse grupo de homens-massa, os quais pretendem assumir a si o íntegro nome de sociedade. E para onde isso nos leva? É um mal absoluto ou um bem possível? Essa questão foi instalada sobre o nosso tempo como um gigante sinal de interrogação. Então, assim como dito pelo autor, o fato de que necessitamos submeter a anatomia pode formular-se sob estas duas rubricas. Primeira, as massas exercitam hoje um repertório vital que coincide em grande parte com o que antes parecia reservado exclusivamente às minorias. Segunda, ao mesmo tempo, as massas tornaram-se indóceis diante das minorias. Não lhes obedecem, não as seguem, não as respeitam, mas, pelo contrário, as puseram de lado e as suplantam. Então, analisando a primeira rubrica, ele diz que as massas gozam dos prazeres e usam os utensílios inventados pelos grupos seletos e que antes só estes usufruíam. Então, as massas conhecem e empregam hoje muitas das técnicas que antes só os indivíduos especializados manejavam. E não apenas as técnicas materiais, mas o que é mais importante, as técnicas jurídicas e sociais. Então, no século XVIII, certas minorias descobriram que todo indivíduo humano, pelo mero fato de nascer, possuía certos direitos políticos fundamentais, os chamados direitos do homem e do cidadão, e que, a rigor, estes direitos comuns a todos são os únicos existentes. Então, todo outro direito imposto a dotes especiais ficava condenado como privilégio. Isto foi, primeiro, um puro teorema e ideia de uns poucos. Depois, esses poucos começaram a usar praticamente dessa língua e reclamá-la. As minorias melhorem. José Ortega também deixa claro que quem não entende essa curiosa situação das massas não pode compreender nada do que hoje começa a acontecer no mundo. Então, os direitos niveladores da generosa inspiração democrática converteram-se de direitos de ideias em apetites de supostos inconscientes. Bom dia, gente! Agora eu vou falar sobre mais alguns tópicos do segundo capítulo. O primeiro deles é a ideia de soberania do indivíduo não qualificado. A massa se entusiasmava com os seus direitos, mas ela os sentia ou os exercitava só sob as legislações democráticas, então ela continuava sentindo a si mesma no antigo regime. O povo já sabia que era soberano, mas não acreditava nisso. E hoje a gente pode falar que esse ideal se converteu no coração de todo indivíduo, qualquer que sejam suas ideias. A soberania do indivíduo não qualificado, do indivíduo humano genérico, passou de ideal jurídico a ser um estado psicológico que habita no homem médio. O segundo tópico é a consciência de senhorio no homem médio. Bem, o sentido de todos aqueles direitos que eles estavam proclamando era tirar as almas humanas de sua interna servidão e proclamar dentro delas certa consciência e dignidade. Era isso que eles queriam, que o homem médio se sentisse senhor de si, de sua vida. Isso já está conseguido. Assim, eles queriam que o homem médio se sentisse senhor. Então, portanto, não é para se estranhar que o homem médio reclame todos os prazeres, que ele imponha decidido sua vontade, que ele se negue a toda a servidão, que ele não continue dócil e que ele cuide de si e de seus ócios, já que esses são alguns dos atributos perenes que acompanham a consciência senhoril. E já hoje a gente encontra todos esses fatores residindo no homem médio e na massa. Bom, agora eu vou falar do terceiro tópico, que é a ascensão da vida humana. Desse modo, julgamos que a vida do homem médio está agora constituída pelo repertório vital que antes era destinado só
a uma minoria culminante. Assim, a gente pode falar que a vida humana em totalidade ascendeu. Por exemplo, a gente pode falar que um soldado do dia tem muito de capitão. E o exército humano se compõe de capitães. Basta a gente ver a energia, a resolução, o desembaraço com que qualquer indivíduo hoje luta pela sua existência, impondo sua decisão. Bom, o quarto tópico é sobre o triunfo das massas na Europa. Esse estado psicológico de sentir-se amo e senhor de si, e igual a qualquer outro indivíduo, que na Europa só os grupos preeminentes conseguiam experimentar, conseguiam adquirir, é que desde o século XVIII, praticamente desde sempre, acontecia na América. E um fato curioso é que quando esse estado psicológico apareceu na Europa, muitas pessoas começaram a falar: a Europa está se americanizando. E quem falava isso, na verdade, não dava importância para o fenômeno e não levava em consideração a grandiosidade do que estava acontecendo e achava que se tratava apenas de uma leve mudança nos costumes, de uma moda. Mas não, a Europa não se americanizou e não recebeu uma grande influência na América. O triunfo das massas e, consequentemente, a magnífica ascensão de nível vital aconteceu na Europa por razões internas, que foram depois de 2 séculos de educação progressista das multidões e de um paralelo enriquecimento econômico da sociedade, que culminaram nesse evento. O quinto tópico é a nivelação dos continentes. Vivemos em um tempo de nivelação. Nivelam-se as fortunas, nivelam-se a cultura entre as diferentes classes sociais, nivelam-se os sexos. Pois bem, nivelam-se os continentes. A subversão das massas para os europeus significou um aumento fabuloso da vitalidade. Assim, hoje, a gente pode falar que um italiano médio, um espanhol médio, um alemão médio se diferenciam menos em um tom vital do que um yankee ou de um argentino do que há 30 anos atrás. E esse é um fato de que os americanos nunca devem se esquecer. Bom dia, agora eu tô aqui para falar sobre o terceiro capítulo do livro, que foi denominado como A Altura dos Tempos. E para falar sobre ele, a gente definiu tópicos importantes. E o primeiro que eu vou falar é sobre a evolução, que basicamente no começo do capítulo, José Ortega ele deixa explícito sobre o quanto nossa sociedade evolui através dos tempos, que com a medida que esse tempo passe, nos tornamos superiores a tempos passados. Em suas próprias palavras, a vida média se move hoje em altura superior a que ontem pisava. Ele mostra seu espanto com a evolução do mundo em que era considerado o alto dos tempos para o mundo odierno, com a velocidade do instante com que marcham as coisas, o ímpeto de energia com que se faz tudo e como esses fatores eles podem impactar na vida do homem e deixando assim uma angústia. É isso. E o segundo tópico é sobre ele fez uma pergunta muito importante, que foi qual a relação entre a altura do nosso tempo e a altura de diversas idades pretéritas. Para eu tentar explicar o seu parecer sobre, ele cita Georges Manrique, que fala que qualquer tempo passado foi melhor, mas para José Ortega isso tampouco é verdade. Para ele, nem todas as idades se sentiram inferiores às idades do passado. Nem todas se supuseram superiores. Cada idade histórica se manifesta uma sensação diferente diante esse fenômeno da altura vital, da superioridade. Outro tópico muito importante também é sobre a plenitude dos tempos, que, ao contrário do que foi citado no tópico anterior, a plenitude dos tempos é considerada a completa madureza da vida histórica, onde os europeus eles acreditavam que a vida humana havia chegado a ser o que devia ser, resultante de muitas outras idades preparatórias, de outros tempos sem plenitude, inferiores ao próprio. E esses períodos preparatórios aparecem como se nele houvesse vivido um período de puro afã, de puro sofrimento, de tempos que só desejam insatisfeito.
de contraste entre uma civilização clara e uma realidade que não lhe correspondia. E para o filósofo, nossa época é um tempo que vem depois de uma fase assim de plenitude. O essencial para que exista uma plenitude dos tempos é que um desejo antigo, que vem te atordoando há muito tempo, por fim, se torne um dia satisfeito. Estando satisfeito desse desejo, estará satisfeito de si mesmo. Podemos compreender também que séculos tão satisfeitos estão mortos por dentro, porque um tempo que satisfaz seu desejo, se seu ideal é já que não haja nada mais, não deseja nada mais, que se lhe secou a fonte do desejar. E, portanto, a famosa plenitude é uma conclusão. Bom, vou continuar falando sobre o capítulo 3 e vou começar falando sobre a cultura moderna. O ativista político, o José Ortega, ele acha o termo cultura moderna um tanto quanto inquietante que um tempo chame a si mesmo de moderno, que quer dizer último, definitivo. É mesmo que falar que todos os demais tempos foram modestas preparações e aspirações para este tempo. Para José Ortega, é uma concepção muito errada. Não se pode transpor que um tempo é definitivo. Ao contrário, em sua raiz mesmo encontra indícios de que não existem tempos definitivos, tempos seguros. Essa pretensão de que um tempo de vida, o chamado cultura moderna, fosse definitivo, parece uma obsessão, o que traz uma impressão de que tudo, absolutamente tudo, pode ser possível, o melhor e o pior. A fé na cultura moderna é algo triste, é acreditar que o amanhã será exatamente igual ao hoje, de que não haverá progressos, o que se pode considerar uma prisão que alarga, sem nos libertar. E no seu livro, o autor ele também fala bastante sobre a decadência, que diante de todos os conceitos de decadência que ele discute, esse é um conceito comparativo, pois sempre decai-se de um estado superior, para um inferior. Mas, olhando para si mesmo, como se conhece, que uma vida se sente ou não decair, uma vida decadente? Para o autor, uma vida que não prefere outra, nenhuma de antes, que prefere a sua própria vida, não pode ser considerada, em hipótese alguma, uma vida decadente. Não pode ser chamada, de uma vida decadente. E por último, em resumo, o autor discute qual é a altura do nosso tempo. E o José Ortega acredita que a altura do nosso tempo é algo além do que se acredita. Não é a plenitude dos tempos, sem ser algo maior que todos os tempos passados e por cima de todas as necessidades, as conhecidas, de todas as conhecidas plenitudes. Ele acredita na dificuldade de formular a impressão de que se crê mais que as demais épocas e, ao mesmo tempo, sente-se como um começo, sem a segurança de não ter a tal agonia. O José Ortega defende as ideias de mais que os demais tempos a inferior a si mesmo, fortíssima e, ao mesmo tempo, insegura de seu destino, orgulhosa de suas forças e, ao mesmo tempo, temendo suas forças. E é basicamente isso, que ele fala no livro.